Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Café com os Primos. Eu sou o Luan. Eu sou o Anderson. E esse é o nosso novo programa, aqui do canal, que é o Testiculando, que não tem nada a ver com testículo. Isso, tem a ver com testemunho, com texto. Queremos fazer sobre determinado livro, capítulo de um livro, um texto específico. A gente pega alguma obra de algum autor, a gente se debruça sobre ele, coloca as nossas impressões de professor de história e ator, de psicólogo psicanalista, e sempre relacionando com os temas contemporâneos, que estão atravessando a gente agora, nesse período que a gente está vivendo. Agora a gente está vivendo o período da pandemia, estamos em isolamento, não é? A gente toma aí os devidos cuidados no deslocamento, sem entrar em contato com ninguém, fechando a janela do carro, usando máscara, borrifando álcool em tudo, higienizando a mão com álcool e gel. E fica em casa, E fica em casa. Quanto mais a gente conseguir obedecer os ditames aí do Ministério da Saúde, principalmente da OMS, Organização Mundial de Saúde, mais rápido esse troço, essa urucubaca vai sair. Do jeito que a situação está, pessoal, vocês estão observando. Daqui para frente é só para trás. Não está tão otimista assim. Então vamos tentar seguir a risca, Os casos estão aumentando aqui na nossa região também, está aumentando muito. Brasil inteiro, o Brasil aí está quase, daqui a um tempo vai ser o novo primeiro lugar aí, E a gente escolheu, como pelo livro do Primeiro Testiculando, A Banalidade do Mal, da Hannah Arendt, A Hannah Arendt, para quem não conhece, ela é uma filósofa, embora ela não gostasse de ser chamada de filósofa, jornalista, teórica, sobre, especificamente, o totalitarismo, Ela era judia, viveu no período do nazismo, presenciou a ascensão do nazismo, a queda do nazismo e o julgamento dos nazistas no Tribunal de Nuremberg. E daí ela tirou, observando isso tudo, ela tirou o conceito dela de banalidade do mal. E olha como que algumas desgraças acaba vendo, a pessoa consegue extrair alguma coisa ali muito produtiva disso até, porque ela foi presa e depois ela se evade da Alemanha e vai para os Estados Unidos. Muitos fizeram isso. Muitos fizeram isso na época. E é onde ela recebe essa proposta para poder ir lá participar desse julgamento, escreve esse livro fenomenal, assim, atualíssimo, indico todo mundo a ler, mesmo que quem não é muito da área, trabalha com isso, mas vão ver o quanto que tem de atual, quanto que toca em algo muito comum, de uma certa obviedade que fica velada, assim, sobre nós humanos, porque às vezes, como diz o Sartre, no inferno são os outros, então não somos nós, não está dentro de nós. E ela vai olhar, para esse totalitarismo no primeiro livro dela, que é a origem do totalitarismo, as origens do totalitarismo. Vocês observam, porque as origens do totalitarismo foi escrita em 1951. A Hannah Arendt, ela nasce em 1906 e morre em 1975, com 69 anos. Ela vê esse pandemônio todinho. Então, assim, esse século XX, breve, intenso, muito radical. Então, ele escreve as origens do totalitarismo em 1951. E o julgamento do Eichmann, ele acontece em 1961, 10 anos depois. E 15 anos, se for pensar, depois da Segunda Guerra. E ele escreve o livro em 1963. Que é justamente nessa, vamos dizer assim, nessa trilogia, da origem do totalitarismo, o Eichmann em Jerusalém, que é outro livro dela, e, finalmente, a banalidade do mal, quando ela percebe a necessidade, muitas vezes, de determinados detentores do poder, de utilizar-se da violência para poder fazer o poder, e de que essa maldade, daí que vai sair o totalitarismo, e que essa maldade não vem de algo
sobrenatural, demoníaco, religioso. É banal, qualquer coisa, né? Então a violência, o totalitarismo, a maldade, ela vai do rei até o peão. Porque no próprio livro As Origens do Totalitarismo, se vocês pegam na capa lá, está escrito assim, ó, antissemitismo, imperialismo e totalitarismo. Então ela diferencia os três. Olha que interessante que é. E ela está bem na linha do Kant, dessa ideia do mal, né? A ideia do mal, pessoal, a gente não vai tratar isso historicamente na filosofia, mas a gente vai pedaço por pedaço, porque é um tema complexo, passando durante todo o nosso canal. E ela está bem nessa linha do Kant, que o Kant trata também a questão do mal, que não tá muito fora, né, em experiências muito anti-humanas, né, algo muito transcendental, assim, pelo contrário. Tudo né? a partir das relações. Tudo a partir das relações, dos interesses. Agora que é histórico-social, né, político. Quando ela nota isso, de que o mal não é nada demoníaco, sobrenatural, né? Foi principalmente a partir do julgamento desse cara, que é o Eichmann, Adolf Eichmann, que, para quem não sabe, ele era um burocrata, ele que fazia a logística dos campos de concentração. Então, no dia tal vai sair um trem tal, que vai sair de lugar tal, vai sair do campo de concentração tal, até outro lugar onde vão ser exterminados tantos judeus número X, número tal, e vai ser exterminado no paredão de fuzilamento, ou na câmara de gás, etc. Nesse livro, ela trata isso, o julgamento desse cara, que é o Adolf Eichmann, que foi julgado no Tribunal de Nuremberg. Como crime contra a humanidade. Pessoal, né? Às vezes as pessoas podem se perguntar, mas eram judeus e tal, eles eram seres humanos, né? Então representa toda a humanidade. E ela participou desse julgamento. O fato dela ter participado foi fundamental. Fundamental. E é muito interessante, esse livro até é meio pesado, quando eu li ele assim, falando da explicação, explicando mesmo como que executava as pessoas, você fica até meio mal. Teve dias que eu fiquei meio mal lendo assim. Eu lia ele antes de dormir, falei, não, vou parar com isso. Vou parar com isso, eu tô tendo pesadelo, né? É bem pesado. Mas o que é muito interessante é que o relato dela no julgamento, ela falando que, né, o Eichmann ele fugiu para a Argentina, né? Sequestraram ele aqui, levaram ele para o Tribunal de Nuremberg, onde ele foi julgado, isso foi transmitido pela televisão, e estava todo mundo esperando um demônio chegar. Né? Tá todo mundo esperando um demônio chegar. Um monstro. Chegou um velhinho com um cara de bobo, né? Chegou um abestado, né? Chegou um cara meio débil. E aí que você tira a conclusão do banal. Todo mundo esperando chegar um capeta. Chegou um burocrata. Né? Por causa de uma caneta dele, um cara que não teve tanto estudo. Ela fala um pouquinho da biografia dele, né? Um cara que não teve muito estudo, um cara que era só um burocrata, mexia com as tabelas, mexia com os números. Era só um burocrata. Ele era só um burocrata. Sim, esse termo que ela escolhe, banalidade, é um termo preciso. Ele é cirúrgico assim, na análise dela. O livro marca muito isso, pessoal. Essa coisa da surpresa dela, de como que ele era muito comum. Né? Ela coloca um sujeito normal, né? Até débil, acho que ela fala. Ela fala débil. Naquela época essa palavra era muito usada, assim. Então, porque se a gente pega outros casos, né, de pessoas que cometeram maldades horríveis, realmente você vê a pessoa flertando com aquilo a todo momento, né? Demonstrando aquele prazer, aquela coisa. Que gosta de falar. Exatamente nele não. E a firmeza dele de negação e de não assumir a culpa. A justificativa, aquilo chamou muita atenção nela. E ela foi muito criticada, né? É um outro contrassenso né, quando ela publica o livro e depois dá algumas aulas sobre ele,
sobre esse tema, o quanto que ela foi criticada, como se estivesse defendendo, como se estivesse sendo antissemita, e de maneira nenhuma, isso não passa longe disso. Ela só está falando que o mal pode vir de qualquer pessoa. Né? Um totalitarismo pode vir de qualquer pessoa. E o quanto que ele pode ser velado. Sim, e justificado. Porque o Eichmann o tempo todo ele se justifica. Ele falava muito isso. Eu estou fazendo meu trabalho. Só estou fazendo o que eu sempre fiz. Cumprindo o meu dever. Cumprindo meu dever. Então tem algo aí que a gente pega também desde na própria filosofia, quando a razão está a serviço, né, dessa maldade, essa razão instrumental, né, que alguns autores vão tratar, que ela vai colocar como se você perdesse a sua humanidade. Né? Você perde a sua humanidade, ao mesmo tempo que ele está ali lúcido do que está sendo feito, ele ainda assim, isso não pesa nas ações dele, no julgamento dele não pesa, né? Do juízo não pesa. Isso chama muita atenção para ela nesse julgamento. Porque de fato o ser humano ali era um número. Né? Era um número, quer dizer, o judeu ele tinha o número dele tatuado, né? Aqui. Né? Então, eu estava mexendo com números. Né? Eu estava mexendo com números, eu estava mexendo com tabela, eu estava mexendo com logística de transporte, eu não estava mexendo com seres humanos. Né? Então, ele tira a humanidade do outro de uma forma totalmente simples, sabe? Simples. Não, muito racional. Sim. Muito racional. E observe o quanto que, quando a gente fala dessa forma, a gente está tateando conceitos como alienação, né, fanatismo, né, o fascínio. O psicopata também? Então, tem do ponto de vista psicológico, tem um caráter perverso ali, com certeza. Então, com certeza. É uma violência tão natural. Naturalizada. Pegando Goethe. Exatamente. E é interessante que no livro dela, ela também vai trazer o povo judeu. O quanto que o cidadão ali, e os líderes também, ela coloca os líderes comunitários, né, judeus, o quanto que isso ficou muito comum para eles. Daí, primo, esse livro, para mim, ele ser muito atual, e para mim, talvez ela levanta, ela tira o véu de uma temática que eu acho que a gente sempre teve, né, na história humana, assim. Se a gente pensar, sempre houve algo que o ser humano sempre banalizou, que é da ordem de um mal, né? E a gente valida isso, né? Legitima isso na vida do cotidiano. Banalizou, mas gosta, às vezes. Aí entra o Freud, né? Aí entra a psicanálise. A gente vai falar disso também, né? Quando a gente for falar de violência aqui no canal, das ideias que o Zizek traz sobre violência, né? De que o ser humano abomina e defende a violência ao mesmo tempo, né? Sim. E eu acho que, assim, trazendo para cá, no nosso contexto atual, de neofascismo surgindo aí, fundamentalismo, fanatismo, o gozo, né, por estar no poder e a desconsideração pela ciência, a negação de uma pandemia, a vaidade do poder, a defesa de uma violência de uma sociedade armada, né? Isso flerta o tempo todo com o fascismo, com o nazismo, e mostra como ainda para muita gente a violência é algo completamente banal, né? Eu acho que o ponto mais contemporâneo desse livro, da ideia do mal como algo banal, eu acho que vem nisso. Quando se defende pena de morte, quando se defende de matar o bandido, quando se defende de armar uma família inteira se alguém entrar dentro de casa, é uma violência totalmente naturalizada, né? A partir de uma premissa e de justificativas que tiram a humanidade do sujeito. Luan, você está defendendo bandido? Não, estou defendendo o ser humano. Estou defendendo a vida, né? Mas, e quando a gente vê esses discursos, né, dessa naturalização do assassinato, né,
da defesa pela tortura, defesa por uma ditadura, defesa de uma violência sistêmica, defesa de um Estado detentor da violência, a gente vê como que ainda é banal. A inadmissão da diversidade do ser humano, né, das particularidades do ser humano, porque a gente está falando do judeu, né, e era como se fosse, não era tratado como parte da espécie humana. Não, era tratado como judeu. Era indigente, né, era algo totalmente fora, amaldiçoado, né, coisas assim. Olha como que é curioso Culpado pela peste, né, na Idade Média. Então, Perseguido pelo Império Romano, tanto é que Cristo era judeu e foi preso e executado com a pena de morte, julgamento, etc. A história dos judeus realmente O judeu sofreu muito. O judeu sofreu muito. Tão quanto o negro, né? Sim. E por um mal historicamente banalizado. Né? Por um mal extremamente banalizado. Então, a perseguição do judeu desde lá do Império Romano, né? Quando há exemplo aí de Jesus Cristo, que foi julgado como criminoso de Estado, né? E cumpriu uma pena que era passou por um julgamento e cumpriu uma pena de tortura e execução na cruz, que era para todas as pessoas que cometiam algum crime de Estado. Exatamente. Né? O cara que é um criminoso de Estado, ele era crucificado, o Império Romano crucificou várias pessoas. Tinha vários modelos de cruz. Cruz em X, cruz em mais, cruz em T. Né? A cruz de Cristo era a cruz em mais, né? Que tem um lugarzinho para pôr a cabeça. E isso a gente vê hoje, a gente vê muitos... E o mal está tão banal que o cristão esquece que fizeram isso com Cristo. Né? Muitos cristãos esquecem que fizeram isso com Cristo, né? E defendem a mesma coisa. Para ser como que o mal está tão naturalizado para essas pessoas. Né? E acho que é a prova mais cabível assim, de que a Hannah Arendt estava certa quando ela fala que o mal não está vindo de um demônio, não está vindo de um ser desfigurado, não está vindo de um plano metafísico. O mal está dentro da pessoa e pode vir de qualquer um. Pode vir do cristão, pode vir do ateu, pode vir do judeu, entra no judeu, né? Pode vir de qualquer um com um discurso cativante, que te leva para o cativeiro, né? Com um discurso inflamatório, com justificativas, né? E aí que a gente vê no cenário que a gente está. Chama muita atenção o quanto que nós validamos, né, várias mazelas do mundo na nossa sociedade, realmente como se fosse algo muito do cotidiano, né? Não fazemos um movimento para isso, como às vezes ocorre como nessa pandemia, né? Vários movimentos muito fortes, né? Que parece quase pronunciar certas revoluções, e isso fica na sociedade, fixa na sociedade, difícil de retirar, de modificar. E o que ela vai tratando durante o livro é muito interessante, porque quando ela trata tanta questão do poder, né? Olha como é que é interessante. O poder tem algo de uma sedução, né? Tem algo aí que cativa esse jeito como você colocou, mas de novo volta, como que o cidadão ele se deixa levar por essa sedução, né? Quando a gente fala de vender o voto, né? Ela trata no livro dessa condescendência, né? Desses próprios sujeitos que massacraram todas essas pessoas. Há uma condescendência, há uma certa conivência com isso, né? Um certo cúmplice. E ele insiste no julgamento dele lá que realmente ele estava cumprindo ordens, né? Era só um dever. E ele está falando aquilo com a razão totalmente preservada, pessoal. Totalmente preservada. Então, quando hoje a gente questiona certas questões da humanidade, como o Luan colocou, da pena de morte, né, o casamento homoafetivo ou não, esses temas muito difíceis, de certo modo nós estamos contribuindo para a discriminação, que incita a violência, né, o adoecimento e aí vai embora. Esse tema da banalidade ele é
Para mim, ele é um dos grandes temas. Eu elenco como ele está entre os 3 grandes temas para mim, da atualidade, que a gente precisa degustar muito dentro dele. Né? Muito dentro dele, porque ele é o que provoca tudo. Ele é o que, se a gente for olhar, impede até o avanço, né, da sociedade no seu caráter humano mesmo, né, na sua humanidade. Porque não adianta nós só acharmos que cada vez mais avançando com a tecnologia, a gente está se tornando cada vez mais humano e saindo, né, dessa ideia do bárbaro, né, ou do selvagem. Pelo contrário, né, tem uma certa frieza, ela fala dessa frieza dele, né, com uma lucidez, ele realmente teima ali, não, em nenhum momento ele se responsabiliza. Eu só estava cumprindo meu trabalho como um burocrata. Né? E hoje em dia como que isso se sustenta, né? O Schopenhauer vai falar do discurso de autoridade, né? Você comete um certo ato, né? Você cria ali uma argumentação sobre aquilo, dá um certo embasamento, tá, mas e aí? Qual que é a consequência disso? A consequência é como se a explicação voltasse lá no Hobbes, né? O cara pode porque ele tem poder, ponto. Né? Ou Maquiavel também, ele pode fazer o que ele quiser, se ele está no poder, se ele acha que é para um bem maior, né? O fim vai justificar. O fim vai justificar o meio tomado para chegar nesse fim. Então, aí entra, né, essa vaidade do poder, esse gozo pelo poder violento, né? Essa forma de aplicar-se o poder dentro do sistema político, endeusando uma violência, né, que a gente está vendo aí espalhado pelo mundo, aqui no Brasil também, né? É o exemplo mais descarado, né? O exemplo mais grosso aí de que, independente se a pessoa é religiosa, né, que se pressupõe dentro das religiões, principalmente da judaico-cristã, da caridade, da solidariedade, da fraternidade, do amor, você vê esse discurso de ódio. Ela fala disso no livro, é como se ele não conseguisse enxergar, ele não conseguisse ver isso no outro. Esse lado da empatia, ele não consegue ver isso no outro. É só a questão, a ideia de missão dada, missão cumprida, né? Como se fosse assim. E isso é muito perigoso, porque isso coloca de novo um outro tema, primo, que a gente pode tratar em outro momento, que é a questão da democracia. Isso coloca em comprometimento a democracia, né? A possibilidade de acordos, né? Da diferença, participação do povo. A ideia de que o político ele não é um líder, ele não é um chefe, ele é um representante do povo no poder. Uma coisa que acho que todo mundo esqueceu, não aprendeu, não sei. Acham que às vezes o poder ele está canalizado e não diluído, né? Exato. Esquece da ideia de república, né? Do poder dividido, achando que um poder tem mais poder que o outro, né? Que um poder tem soberania sobre o outro, que um poder tem que ficar quieto com relação ao outro, ao invés de ter uma comunicação. Então, isso tudo coloca em risco os direitos humanos, coloca em risco a humanidade, coloca em risco a democracia, coloca em risco o sistema republicano, coloca em risco o bem-estar social, coloca em risco a vida, de certo modo. O que eu me perguntaria, assim, a primeira estamos flertando com isso? Né? Estamos flertando, seja com totalitarismo, tem algo aí de um projeto sobre isso. E a outra, se estamos como impedir, ela fala muito da resistência. Ela cita isso no livro também, a importância de se fazer resistência, de realmente ocupar os espaços, né, essa participação, não ceder. Ela traz isso, me faz lembrar até da questão da ética, como que isso é importante, você não ceder mesmo. E para a gente encerrar, eu colocaria mais uma questão. Será que a gente está vendo que o mal está banal? Né? E se muita gente, eu sempre falo isso geralmente quando o pessoal assiste alguma coisa, principalmente do meu grupo de teatro, do Epicentro, que se passa, né, as peças se passam na Alemanha nazista,
às vezes, de determinadas pessoas acharem que a gente está falando do Brasil, mas não está, né? Então, se você não nota determinadas maldades, determinados fascismos, é porque provavelmente esse mal está banal para você. E você está flertando com isso, né? Então, acho que é isso, acho que esse é o ponto que a gente poderia encerrar aqui, né? Observar o problema, identificar o problema, compreender o problema e combater o problema. Como combater essa banalidade do mal que está em cada esquina, né, que ele só cresce, vai ficando mais poderoso, né? Mas iremos tratar esses temas em outros episódios. Observem que esse tema da banalidade do mal, ele está em convergência com o outro episódio nosso sobre civilização e barbárie, né? O quanto que ele está nessa mesma linha, né? E outros que irão vir também vão sempre casar. Vai casar com esse tema. Então é isso. Segue a gente no Instagram, que é o Café com Primos. Curte aqui o vídeo. Comentem, coloque aqui seu comentário o que você acha sobre a civilização, sobre a banalidade do mal, sobre se de fato isso está acontecendo, se a gente está viajando na maionese, né? E de resto, queria muito agradecer os últimos vídeos, os últimos episódios que, né, muita gente visualizou, comentou, mandou no privado algumas colocações, algumas sugestões. Continue, por favor, que é isso que a gente precisa. Porque é importante se inscrever no canal, pessoal. Porque existem algumas ferramentas no YouTube que para a gente poder fazer uso e aprimorar o canal... Tem que ter um número de inscritos. Tem que ter esse número de inscritos, assim. Então, beleza. É isso. Esse foi nossas impressões sobre a banalidade do mal. E a gente se encontra no próximo vídeo, no próximo episódio. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.